A gente costuma pensar, quando acontece uma coisa dessa dramaticidade, eu vou aplicar um truque na minha cabeça. Eu não quero pensar nas coisas que eu fiz de errado. A gente costuma pensar nas coisas que você fez de errado para mudar. Eu falei, não, eu quero pensar no que eu fiz de certo. Porque o que eu fiz de certo é o que me deixava feliz, é o que me fazia inspirar as pessoas e é o que me deixava viver mesmo, em intensidade, viver o pleno, tá aqui agora. Você não precisa assistir filmes de terror para se aterrorizar. Basta você deixar sua mente livre, sem gestão dos pensamentos, que você é capaz de construir ideias tão perturbadoras que vai sangrar sua alegria, seu prazer de viver, vai retirar o oxigênio da sua segurança, da sua capacidade de contemplar o belo, relaxar e se sentir feliz. A mente mente. Ninguém pode enganar mais você do que sua própria mente. E por que a mente ela nos engana com facilidade? Porque o pensamento é virtual, ele não é real. Nós somos, de certa maneira, subproduto do meio no qual vivemos. Do lar onde fomos criados, da cultura na qual fomos criados. E muitos dos traços da nossa mentalidade dizem respeito a isso. É por isso que você vê pessoas que foram criadas dentro de um ambiente de crítica se tornam amargas e críticas. Pessoas que foram criadas em ambientes positivos, amorosos, cujos pais encorajaram, são pessoas que têm facilidade de encorajar os outros e olhar o lado bom das coisas. A gente precisa aprender a desafiar os pensamentos negativos que se levantam contra a revelação, contra a verdade da fé. A gente precisa submergir a nossa mente na mente de Cristo, no sangue poderoso de Cristo. Quantas pessoas com as mentes oprimidas. Talvez você hoje esteja com a sua mente oprimida, com pensamentos de morte, de derrota, de ansiedade, sua cabeça não para. Talvez hoje você esteja com a sua mente oprimida pelos pensamentos tristes, de derrota, de fracasso, sabe? É preciso permitir que o sangue de Jesus lave a tua mente, liberte os teus pensamentos desse mal que está te oprimindo na mente, às vezes um mal espiritual concreto. E a mente da gente é um campo de batalha, gente, é um campo de batalha, no qual Deus quer ganhar mais espaço e às vezes a tentação, o inimigo, o mal também pelejam, lutam para ganhar espaço na nossa mente. Tem muita gente que crê certo, mas pensa errado. E muitas vezes os pensamentos que a gente tem sabotam a fé que a gente carrega. A gente está vivendo um momento em que tantas pessoas têm sido atacadas na sua mente, mesmo tendo bases muito bem firmadas na sua fé. E tem muita gente parando na jornada de fé ou tendo uma jornada inconstante, não por conta da quantidade de fé que tem, mas por conta da qualidade dos pensamentos que carrega. Se eu tenho uma fé bem firmada, mas a minha mente não é funcional, posso ter uma jornada inconstante e estar achando que é falta de fé. Se eu tenho uma fé muito bem firmada, mas algumas partes da minha mentalidade não foram redimidas, eu posso viver uma jornada inconstante e achar que isso tem a ver com o que eu creio. A nossa mentalidade muitas vezes rouba de nós aquilo que a fé quer acrescentar, e é por isso que é tão importante termos uma fé fundamentada, mas também uma mentalidade redimida. E é interessante porque se o nosso coração não estiver alinhado, se o nosso coração não estiver redimido, sem perceber, a gente pode se perder. As nossas motivações podem se perder, por mais que as nossas ações sejam boas. Se as nossas motivações estiverem erradas, irmão, guarda isso, fazer a coisa certa do jeito errado se torna a coisa errada. Na sua jornada de construir o que você quer, a sua vida épica, ou seja lá o que for, você vai precisar passar por inúmeros vales da sombra para que você possa sair lá do outro lado, num paraíso, num lugar magnífico. E o processo ele é quase sempre assim. Você está num nível de vida aqui. Quando você toma uma decisão, a tua vida piora para depois melhorar brutalmente. Por isso que eu digo, quando você entrar numa jornada de tomar decisão, de viver de algo que está ligado à tua paixão, de algo que está ligado a um talento, talvez abrir o teu negócio, a tua qualidade de vida vai virar uma desgraça. Tem gente que fala assim, Wendel, eu estou cansado, eu estou trabalhando 10 horas por dia na empresa dessa pessoa, eu vou empreender para trabalhar para mim mesmo, porque aí eu faço o meu horário. Maravilhoso, agora você vai trabalhar 24 horas por dia. E nessa jornada de
mexer na qualidade da tua vida, no tempo que você tem, para que você possa fazer esse filho novo surgir, esse negócio novo surgir, esse projeto novo surgir, você vai precisar ter extrema capacidade de garra, atitude, resiliência dentro de você. A mente humana é extraordinária. É a mente humana que torna o homem semelhante a Deus. Não é o corpo do homem, mas é a capacidade de pensar, de decidir, que nós temos e recebemos de Deus. E essa capacidade está na nossa psique, na nossa mente, na nossa inteligência. Porque as minas de ouro podem esgotar. O mercado de ações pode ser abalado. Os investimentos imobiliários podem quebrar quando a bolha estoura. Mas a mente humana sempre terá um capital para transformar a sociedade, para transformar você como indivíduo, você como família, você como cristão, você como trabalhador, você como profissional. O indivíduo que pensa não é manipulado. Você tem uma mina de ouro. Como podemos progredir na nossa vida em todos os âmbitos, em todas as áreas da nossa vida? Porque sem dúvida alguma, se você não tiver uma mente que progrida, que avance, a sua vida como um todo não progredirá. Se você está num ambiente, cara, de alta performance, de pensamento, de sentimento, de atitude, você vai ficar alta performance, você vai performar. Porque aquela galera só respira aquilo no trabalho, nos estudos, na universidade. O grupo pensa de um jeito. E se você pensa diferente, o grupo te expulsa, o sistema te expulsa. E você também não aceita gente que não pensa desse jeito. Então muitas pessoas podem achar, meu Deus do céu, isso é muito difícil. Na verdade não é difícil. As coisas não são difíceis quando você não coloca escolha. Não tem escolha? Qual a escolha? Ué, não tem, então fácil. É fácil decidir quando você não tem escolha. É difícil quando você tem muitas. Você precisa ter mente forte. Você precisa ter espírito de guerreiro. Não se compare com os outros. Não se compare com os outros. Agora, não importa qual tenha sido o seu background, não importa qual tenha sido o seu pano de fundo, o que importa é que a palavra de Deus diz que é possível sermos transformados na nossa mentalidade. Porque pessoas que pensam, que refletem sobre a sua condição interior podem progredir. Pessoas que interpretam bem a sua realidade podem progredir. Uma mentalidade avançada, portanto, ela é tanto uma capacidade de discernir quem eu sou, como também a capacidade de discernir o meio ambiente no qual eu vivo. Essa voz é pessimista, essa voz é negativa, ansiosa, estressante, desacreditadora. Essa voz diz que você não é capaz, essa voz te acusa, essa voz diz que você não é bom o suficiente, essa voz diz que você não vai dar conta, essa voz diz que não vai dar certo, que os outros podem, que você não pode. Essa voz, ela aparece em situações de desconforto, de estresse maior, mas ainda é uma voz que você ainda consegue conviver com ela. E essa voz, no último estágio dela, essa voz, ela quer te levar à morte, literalmente à morte. Essa voz, ela quer matar, roubar e o que? E destruir. Começando por você. E essa voz, ela vai dizer assim: se mata. Se mata, porque tua vida não tem jeito, ninguém te ama. Se mata, não vai dar certo. Não deu certo uma, não deu certo duas, nem vai dar certo a terceira nem a quarta vez. Se mata. Ei, não adianta você estar fazendo, você vai perder tudo que você fez aqui, você vai perder ali na frente. Se mata. Se mata, desiste. Ele não te ama, ela não te ama. E essa voz vai te convencer, você se isolar, e ela vai dizer: se vinga, se afasta. Se afasta, você está amando demais, você está dando demais para as pessoas, está sendo bom demais e ninguém está nem aí para você. Se afasta. E ela vai primeiro, ela te isola, e depois ela te consome, e depois ela te mata. E o pior, você acha que essa voz vem de você mesmo, e a credibilidade daí você achar que é você que está falando com você. Não dê guarida a essa voz, não dê espaço para essa voz. Primeiro entenda, ela não é você, nem veio de você.
Não dialogue com ela, porque ela é cognitiva, racional, e no campo racional ela vai sempre vencer de você, ou quase sempre. O problema de uma mentalidade fugitiva é que ela está sempre tentando dar uma resposta ao passado. É alguém que está num novo relacionamento incrível, mas está mais preocupado em dar uma resposta para o relacionamento anterior, para dizer que agora você está melhor do que antes, do que na verdade usufruir da graça do seu novo relacionamento. É alguém que está numa nova igreja e ao invés de usufruir de uma casa saudável, está sempre tentando mostrar para a casa anterior que eles não perceberam o quão bom você era, ou o que você carregava, ou o potencial que você tinha. Irmão, olha para mim. Nós não podemos construir o novo olhando para o velho, porque as coisas velhas ficaram para trás. Outro tipo de mentalidade que tem sabotado muita gente é uma mentalidade ansiosa. Estamos tão preocupados com os gigantes que podem surgir, que estamos cansados para enfrentar os gigantes que já se levantaram. Que existem dois tipos de pessoas, ou dois tipos de mentalidade. Mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. O que é a mentalidade fixa? São as pessoas que foram criadas de uma forma pelos pais, pelos tutores, pelos avós, pelos professores. E essas crianças, ou hoje adultos, eles acreditam que eles não podem mudar radicalmente as suas vidas. Essas pessoas acreditam que elas não podem aprender algo radicalmente diferente do que elas já sabem. A mentalidade delas é uma mentalidade fixa. Eu fiz advocacia e eu só consigo ser advogado, é isso. Não, eu fiz arquitetura, não, eu nasci no interior do Paraná e eu só consigo isso, é esse jeito. Não dá para aprender, não dá para transformar radicalmente a vida, não dá para sair aqui dessa nossa família, onde quem faz mais dinheiro faz 5 mil por mês, para me tornar a pessoa que faz 70 mil reais por mês. Isso é impossível. Mentalidade fixa. As pessoas de mentalidade fixa, elas têm dificuldade de entender que elas podem aprender qualquer coisa. As pessoas de mentalidade fixa dizem, não é possível, não, eu não consigo aprender. E por quê? Porque essas pessoas têm muita dificuldade com frustração. Uma pessoa de mentalidade de crescimento entende o seguinte, da próxima vez eu melhoro. Eu só preciso aprender como eu faço certo. Eu preciso botar um pouco mais de sal. Da próxima vez eu vou colocar um alho também aqui. Da próxima vez eu vou colocar um aipo para poder fazer o caldo do risoto e ficar melhor esse risoto. Da próxima vez eu vou cronometrar mais. Da próxima vez eu vou comprar um queijo melhor. Da próxima vez essa pessoa entende, aqui tem mentalidade de crescimento, que o processo de adquirir competência, o processo de construir algo muito maior, passa por um processo de aprendizagem e passa por errar muito. Quem tem mentalidade fixa não consegue lidar com o erro. E as pessoas de mentalidade fixa tendem a desistir muito mais, tendem a não se arriscar, tendem a não começar o que vão levar elas para onde elas verdadeiramente querem. As pessoas de mentalidade de progresso, elas sempre pensam, eu só não sou muito bom em alguma coisa porque eu não me dediquei àquilo. Aí, a pessoa que tem essa mentalidade de progresso, ela entende, eu só preciso aprender, eu preciso me dedicar 1 hora por dia em relação a isso, que ao longo de 2, 3 anos eu vou estar voando nisso daqui. Aí você acessa um outro tipo de vida, um outro jeito de viver, um outro rolê. Na verdade, a mentalidade faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Porque pessoas que pensam, que refletem sobre a sua condição interior podem progredir. Pessoas que interpretam bem a sua realidade podem progredir. Uma mentalidade avançada, portanto, ela é tanto uma capacidade de discernir quem eu sou, como também a capacidade de discernir o meio ambiente no qual eu vivo. Resiliência, capacidade de reinvenção, capacidade de superação dos cárceres interiores, capacidade de fazer da vida um oásis, mesmo quando o mundo desaba sobre si. Usar os recursos que estão dentro do ser humano para que ele possa não ter medo dos medos, enfrentar suas angústias, seus conflitos e escrever capítulos nobres nos momentos mais difíceis da nossa história. A vida é uma chuva de programações na qual estamos o tempo todo nos molhando. E é muito importante percebermos quando podemos reprogramar a nossa mente para justamente limpar aquelas programações que não são boas e captar aquelas que são poderosas. Cada um de nós tem o poder de agigantar
a árvore que se encontra dentro de si e não ser apenas um ser condenado a ter tamanho diminuto. Se nós cavarmos um bonsai, ou melhor, se nós cavarmos um lugar para o bonsai ficar enterrado, ele poderá ter toda a possibilidade de crescimento. Que as pessoas que ajudam a colocar mais bonsais na terra serão eternamente lembradas. Você é o que você pensa. Os seus pensamentos acabam se convertendo nas suas atitudes. E as suas atitudes são o que definem a sua vida. Porque nós somos livres de pensar o que queremos, ou bem ou mal. Não existe algo como um cérebro que só pensa em coisas boas ou um cérebro que só pensa em coisas más. Não. Então, não se castigue por ter maus pensamentos. Todo mundo tem maus pensamentos. Todo mundo. Você não é a única pessoa. Todos os dias antes de dormir, hoje eu fui quem eu poderia ter sido. Hoje eu fiz o que de fato me cabia fazer. Eu fui honesto comigo. Eu busquei a melhor parte. Eu fui honesto em querer, em lutar, em trabalhar, em vencer as dificuldades para ter condições de assumir o meu lugar. Esse é um indicativo de realização humana, quando a gente percebe que nós estamos vencendo dificuldades que fazem sentido. São sofrimentos que fazem sentido, porque eles estão contribuindo para o nosso crescimento. Um dos maiores problemas da ansiedade é que ela sempre coloca a gente num tempo que ainda não existe, e por isso a gente não consegue militar com aquilo que já está acontecendo. O problema da gente viver sempre com uma expectativa para o futuro é que quando aquilo que um dia era futuro se torna presente, vai encontrar a gente ausente, esperando o próximo futuro chegar. Se a expectativa pelo próximo rouba de você a alegria e a gratidão do que você já está vivendo, você vai sempre viver perseguindo algo que não chega. Nossas batalhas são quase sempre ganhas na mente. É por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa mente, da nossa mentalidade, das nossas emoções, das nossas percepções, da nossa visão de mundo. Porque às vezes a nossa fé até está alinhada, mas a nossa mentalidade pode sabotar a gente. Cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. A mente é um ótimo carona, mas é um péssimo motorista. As suas emoções vão fazer parte da sua jornada, mas não podem governar ela. As suas emoções, os seus sentimentos vão fazer parte da sua jornada, mas não podem ser quem lidera ela. Então, o quanto você está alimentando sua mentalidade de crescimento? Para que você comece a dizer para você 100% do tempo: o que eu quero só depende de eu parar para aprender. O que eu quero só depende de eu parar para me dedicar. Essa é a mentalidade de crescimento. Eu não sou capaz, não dá para... Opa! Eu ouvi alguma coisa? Não sou capaz, não dá para... Não, vamos fazer. Se matricula. Posta no Instagram que você vai fazer. Abre um compromisso público. Bum! Você propositalmente ativa um outro nível de mentalidade. E isso vai te ajudar em relação aos negócios, sim ou não? Vai te ajudar em relação ao seu relacionamento amoroso, sim ou não? Porque você está treinando o jeito que a sua mente funciona. E o que as pessoas querem? Um resultado diferente da mente delas. Só que elas não treinam a mente delas. Se você não treinar a sua mente, ela não vai te entregar uma coisa diferente do que existe hoje. É sobre coisas intencionais, sobre fazer de propósito e gerar o resultado que você quer na transformação da sua mente, do jeito que você pensa. Mentalidade fixa versus mentalidade de crescimento. Você tem que ter ações que você se propõe a fazer para desenvolver em você essa mentalidade de crescimento. A mentalidade de fazer uma coisa que você não domina. Exemplos. Entra no marketing marcial que você não domina. Começa a fazer brownie, começa a fazer risoto, começa a fazer dança, começa a fazer alguma coisa que vai ser difícil para você, que você vai se sentir desconfortável. E quando você pensar em parar a fala, é a porra da mentalidade fixa se manifestando. Eu preciso continuar e aprender. Quando você avançar e perceber que você tem problemas, não estou vendendo, não está dando certo, não estou conseguindo, é só um sinal que você precisa o quê? Aprender.
E eu penso diariamente o que eu vou fazer hoje de positivo, qual é o passo que eu vou dar, qual é o degrau que eu vou subir. Você tem que sonhar, cara, você tem que ter um sonho e diariamente você tem que se perguntar na hora que você acordar, escovar os dentes, pô, o que eu vou fazer hoje para eu realizar o meu sonho. É um sonho grande, cara, é um sonho pequeno, um sonho grande, né? Fala sonho grande, porque sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. O principal é transpirar, arregaçar as mangas e diariamente dar um passo em direção à realização do seu sonho. Então hoje é muito mais importante o antes feito do que perfeito, mas não significa que seja mal feito, né? Independente do que você está fazendo, você precisa encontrar, definir, determinar um critério objetivo que mede a sua performance. Que mede a sua performance. O esforço não é o suficiente. Empenho é diferente de desempenho. De que adianta você se esforçar pra caramba para passar no concurso público se na hora da prova você é amarelo? De que adianta você se esforçar pra caramba para fazer uma apresentação com um projeto se na hora que tá lá a pessoa que você vai apresentar você é amarela? Você não tem que estar pronto, você tem que estar pronto na hora que você for requisitado para estar pronto. Você treina pro dia D e está pronto na hora H. Vocês precisam aprender a se preparar para a hora certa. Por que é tão importante você mudar a sua mentalidade? Você precisa mudar a sua mentalidade, por quê? Porque a mudança de mentalidade nunca é automática. Se você não fizer um esforço, se você não compreender, se você não autoavaliar-se, se você não decidir mudar, você não vai mudar naturalmente. As coisas não acontecem por acaso, as coisas acontecem como resultado de uma decisão. Você ter uma mente avançada não vai acontecer por acaso. Então é muito importante que você decida querer ser transformado na sua mente. Pensar é um trabalho duro. É por isso que tão poucos pensam. Pensar gasta energia. Mas a verdade é que as pessoas não gostam de pensar. Elas preferem deixar como está para ver como vai ficar. As pessoas preferem ser levadas por outros que pensam. Mas saibam vocês, os que pensam comandam os que não pensam. Quando eu descobri que eu que mando nos meus pensamentos. Sou eu que mando, porque é isso que é o controle. Isso é Deus brilhando dentro do teu peito. Se você não fizer um esforço, se você não compreender, se você não autoavaliar-se, se você não decidir mudar, você não vai mudar naturalmente. As coisas não acontecem por acaso. As coisas acontecem como resultado de uma decisão. Ela só acontecerá se você se dispuser a trabalhar. É importante que você saiba também que boas ideias raramente vêm ao encontro de alguém. É difícil alguém estar andando na rua e vir uma boa ideia. Geralmente uma boa ideia é resultado de muito trabalho. Muitas horas de trabalho, de transpiração, para um pouco de inspiração. Você ter uma mente avançada não vai acontecer por acaso. Então é muito importante que você decida querer ser transformado na sua mente. É que a mudança da mentalidade é difícil. E quais são as ferramentas ou antiferramentas que faz com que nós não preservamos o cérebro e não consigamos encontrar respostas inteligentes nas situações de crise, nas situações estressantes? Número 1, sofrer por antecipação. Quem sofre por antecipação faz o velório antes do tempo, esgota o seu cérebro, é um carrasco de si mesmo. Número 2, ruminar perdas e frustrações. Nós nunca consertamos o passado. O passado é inconsertável, usando uma palavra impactante. Nós só conseguimos mudar o presente e o futuro, mas é quase que inacreditável que as pessoas chafurdem na lama das perdas, frustrações, mágoas, dificuldades e até crises e humilhações que passaram. Número 3, terceira ferramenta que esgota o cérebro e impede-nos de ser inovadores, criativos e empreendedores. Cobrar mais dos outros e cobrar mais de si. Quem cobra demais dos outros e cobra demais de si está apto para trabalhar numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor.
Então é muito importante que o nosso eu entenda que é possível provocar os outros a dar o melhor de si. Elogiar cada pessoa que falha, estimular a equipe a não ter medo de falhar, estimular os nossos colaboradores a se interiorizarem, a serem mais ousados, a andar por ares nunca antes respirados. Isso não é cobrar, isso é extrair o ouro que está dentro deles. E também não cobrar excessivamente de si. Quem cobra demais de si aumenta os níveis de exigência para ser feliz, relaxado e realizado. Porque o pensamento negativo, se você remodelar na sua mente, você vai ver que ele te ensina muito. Quando eu tenho um pensamento negativo, o que ele está me mostrando? Aonde está o meu medo? Aonde está a minha sombra? Só que o grande lance é eu não deixar ele enraizar. Eu vou olhar para esse pensamento, eu vou agradecer por ele estar vindo na minha tela mental e automaticamente eu vou substituí-lo. Eu sou uma boa empreendedora, eu sou um imã para o dinheiro, eu atraio trocas verdadeiras. Aí eu consigo substituir na minha tela mental o pensamento negativo. Então, plante no seu jardim com a mesma segurança que um agricultor semeia a sua planta no chão. O agricultor, ele não tem dúvida, ele acredita no princípio da criação, ele acredita no princípio da vida. Se você começar a acreditar no funcionamento da sua mente, você também colherá novos frutos. Por quê? Porque você é o diretor da sua vida, você é o comandante da sua alma, você é o mestre da sua vida. A emoção é o combustível da ação. Então a primeira coisa é você entender que quando você começar a sentir aquelas coisas ruins, o que você tem que fazer? Opa, peraí, o que está acontecendo? Isso quer dizer que você consegue controlar a sua emoção. E você consegue se tornar também elevado, empoderado. A emoção muda, o comportamento muda. Quando você é maestro das suas emoções, você passa a ser admirado. Porque poucas pessoas conseguem lidar direito com as suas emoções. Poucas pessoas. A partir do momento que você entende isso e que você percebe que todas aquelas coisas ruins que você já sentiu não fazem parte de você, fazem parte de um pedaço da sua mente que está corrompido, que está estragado, e que você vai simplesmente tirar aquilo dali da sua mente de novo, ficar sã, ficar limpa, e você voltar com todos aqueles sonhos que você tinha na sua infância. Independente de qual era a sua situação, crianças sempre sonham. E quando a gente cresce, alguém fala pra gente que não era possível aquilo que a gente estava pensando. A grandeza está dentro de você, não está fora de você. E se você for grande aqui dentro do seu coração, tudo ao redor vai ficar enorme, vai ficar gigante. Mudar nossa mente, vai mudar os nossos pensamentos, vai mudar as nossas atitudes, vai mudar as nossas palavras, as nossas declarações de fé. Isso vai mudar os nossos hábitos, isso vai transformar o nosso caráter, isso vai liberar o nosso destino. Alguém que está em crise, ele consegue pela imaginação já se imaginar falido. Por que alguém tira a própria vida? Porque na sua imaginação, ele já imagina que o futuro é pior do que ele viver. Alguém que está em crise no casamento, ele já se imagina solteiro. E aí quando ele vai perceber, se divorciar já não é algo que assusta tanto. Porque na mente dele já é uma realidade faz tempo. A grande questão é que quando a gente não blinda a nossa mente, aquilo começa a tomar espaço, até que aquilo que incomodava no início não incomoda mais. E quando a gente menos percebe, aquilo já se tornou uma realidade. Por quê? Porque um dia você deixou que uma semente entrasse e agora ela já frutificou, fazendo com que a nossa mente tenha menos expectativa em relação àquilo que Deus faz. Porque os seus pensamentos geraram palavras, as suas palavras transformaram a realidade ao teu redor. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele fluem as fontes de vida. Precisamos entender que a mudança de mentalidade é um grande investimento. Vale a pena investir na mudança de mentalidade. Como é que a gente faz para adquirir uma mente, uma mentalidade avançada? Expor-se a bons pensadores. Se você não gosta de ler, precisa gostar. Se você não gosta de estudar,
precisa gostar, porque existem maneiras e maneiras de aprender. Existe uma maneira formal, existe uma maneira mais lúdica. A criança, ela aprende de maneira lúdica. Mas quando você vai crescendo, os temas vão se tornando mais densos. Você tem que aprender sobre tudo. Você tem que saber o que está acontecendo no mundo que você vive, porque senão você será presa fácil para o inimigo. Você tem que ter argumentos e contra-argumentos para toda e qualquer seta que o inimigo lança na tua vida. E para que isso aconteça, você tem que se expor, tem que estudar, tem que ouvir. Hoje existem aulas, palestras pelo YouTube, na internet. Seja uma pessoa estudiosa, exponha-se ao ensino, principalmente aos bons ensinos, para que você tenha preparo para poder lidar com esse mundo. Mudança de mentalidade. Se você quer progredir na vida, não tem jeito, tem que passar por isso. Agora depende de você, ninguém vai poder enfiar na tua cabeça que você tem que mudar, é você que tem que decidir mudar. Encontre lugares para mudar a sua mentalidade, lugares onde estimulem a sua criatividade, a sua plenitude, a sua honestidade, a sua paixão, lugares que estimulem a sua fé, a humildade, o amor, a generosidade, a adoração, a bondade, a alegria, a paz. Estimule as suas emoções para criar bons pensamentos. Lembre-se, boas ideias têm vida curta, decisões corretas têm que ser tomadas na hora, e essa combinação é impossível de ser vencida. Assim como cada pessoa, cada pensamento tem o potencial de se tornar algo muito grande. Uma pessoa deveria pensar como um homem de ação e agir como um homem de pensamentos. Por quê? Porque pensamentos divorciados de ações não produzem nada. Não adianta você ser um pensador e nunca traduzir aquilo em ações. Mas ações divorciadas de pensamentos produzem desastres. Pessoas que agem motivados, impulsionados, dirigidos por uma mente avançada, são vencedores. Coloque-se no lugar que o ajudará a adquirir uma mentalidade avançada. Síndrome do pensamento acelerado. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais é uma bomba contra a saúde psíquica. Por isso que os melhores profissionais estão adoecendo. Eles se esquecem, de proteger a sua emoção, de ter um caso de amor com a sua saúde psíquica. Então, por favor, síndrome do pensamento acelerado, ela é produzida pelo excesso de informação, pelo excesso de uso de smartphone, excesso de trabalho, excesso de atividade. E uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. E isso tudo é gravíssimo. Esgota o cérebro dos nossos filhos, preparando uma geração para os psiquiatras e psicólogos clínicos. Criança e adolescente tem de ter infância, tem de se aventurar. E você também, desacelera o seu pensamento. Abrace mais e julgue menos. Por favor, sorria e dê risadas também da sua estupidez, da sua incoerência, de alguns medos. Não leve a vida a ferro e fogo. Contemple o belo. Faça das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Role no tapete com os filhos. E não tenha necessidade neurótica de mudar os outros. Ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los.